primo mais novo e seu pai exigente esperavam que eu lhes desse um laptop novo da Apple. Ao longo dos anos percebi que os principais culpados por confusões familiares são geralmente os parentes, especialmente aqueles aleatórios que têm algum tipo de parentesco com você. Mas lá no fundo vocês não se conhecem tão bem. Esse incidente aconteceu há muito tempo e eu quase tinha esquecido dele até que alguém me lembrou no último fim de semana. Lá atrás, há mais de 10 anos, acabei de ser promovido para um novo cargo e comprei algumas ferramentas novas, incluindo um novo MacBook da Apple para o trabalho. Na época eu morava em Londres em um apartamento pequeno onde o espaço era bastante limitado, então decidi me desfazer de algumas coisas da casa. Uma delas era um PC que já tinha alguns anos. Naquela época minha avó costumava me ligar a cada poucos dias apenas para conversar sobre coisas, e mencionei a ela sobre a promoção e as coisas novas que comprei e as coisas antigas que estava dando, e sendo uma senhora idosa cujo hobby basicamente era fazer ligações para a família, ela passou essa notícia para alguns parentes. Uma das minhas tias ouviu a notícia e contou para o filho mais novo. Poucos dias depois minha tia e seu filho me ligaram dizendo que pegariam meu computador. Ótimo! Venham até minha casa e peguem. Eles vieram de carro no dia seguinte, mas logo se iniciou uma longa discussão assim que chegaram, por algum motivo, provavelmente porque minha avó não sabe muito sobre computadores e coisas do tipo, ou minha tia entendeu errado ou algo assim. Eles achavam que estavam pegando meu MacBook novinho em folha em vez do desktop antigo de alguns anos. Minha tia, sendo adulta, pelo menos entendeu que devia ter sido um mal-entendido. Meu primo mais novo, porém, estava fazendo um enorme escândalo na minha casa. Ele ficava repetindo quão ruim era a configuração da máquina e como seria inútil para ele. E vale ressaltar que ele não tinha 8 anos na época. Ele tinha 13 anos. Ainda era uma criança, eu sei, mas deveria estar em uma idade em que ele deveria entender que seu primo distante não iria dar a ele um computador novo só para fazer lição de casa. Minha tia estava tentando apenas levar o computador da minha casa e eu só queria que eles e o computador saíssem da minha casa. E minha namorada só queria que todo o barulho de choro, sim, um garoto de 13 anos chorando era um verdadeiro espetáculo, parasse para que ela pudesse se concentrar no trabalho dela. No final eles foram embora de mãos vazias, é claro, já que o garoto não queria o PC antigo e eu não estava disposto a dar meu novo computador para ele. Pensei que fosse isso, mas depois, mais tarde naquela noite, meu tio me ligou exigindo uma explicação de por que eu desisti do acordo e que não era assim que se tratava a família e etc. A ligação terminou comigo desligando na cara dele, o que levou a uma palestra da minha avó no dia seguinte pelo telefone, e demorou 1 hora para eu explicar o que aconteceu, e isso levou a uma palestra dela para o meu tio, o que gerou mais ligações e discussões. Meu tio reclamou que agora seu filho não tinha mais um computador para usar, e eu disse a ele que ele ainda poderia pegar meu computador, que ainda estava na minha casa na época. Não recebi uma resposta até 2 dias depois, quando ele me enviou uma lista de coisas que ele queria que eu atualizasse no computador que eu planejava doar, com o meu próprio dinheiro. Obviamente ignorei isso na época. E ainda bem que minha família sempre tem muita drama, então em breve todos estavam envolvidos em uma nova história para acompanhar. E o que aconteceu com o computador? Acabei dando para um vizinho que morava no mesmo andar e com quem conversei algumas vezes. Eles estavam em uma situação menos favorecida do que nós e os 2 filhos adolescentes deles costumavam usar os computadores da escola e da biblioteca para fazer a lição de casa. Assim que minha namorada soube disso, foi um lugar natural para enviar meu computador. No início eles recusaram porque não podiam me dar dinheiro por ele, mas nós não estávamos procurando dinheiro mesmo porque ele não valia tanto assim e era muito mais fácil levar o computador apenas alguns metros adiante até a porta ao lado. Eles foram nossos vizinhos por mais alguns anos antes de eu me mudar do prédio. Eu nem pensava muito no que aconteceu até recentemente, quando fui contatado pelo mais velho dos 2 filhos. Aparentemente ele acabou de se formar na universidade e começou um emprego. Conversamos sobre algumas coisas e ele me agradeceu novamente por ter dado o computador a ele todos aqueles anos atrás. Aparentemente ainda estão usando na casa deles. É engraçado como as coisas podem acabar às vezes. Fui estrangulado em uma festa e agora todo mundo está me chamando de X9. Na semana passada, fui a uma festa de aniversário de um dos meus amigos. Foi no barco dele, e cerca de 15 pessoas foram convidadas. Um dos caras estava me seguindo a maior parte da noite, e quando todos estavam focados na aniversariante e em seu bolo, o cara específico que estava me seguindo veio por trás de mim e me deu uma chave de braço. Todos nesta festa, exceto alguns poucos, estavam muito embriagados. Eu disse a ele que não conseguia respirar, e ele continuou a apertar cada vez mais até que toda a minha via aérea estivesse bloqueada. Continuei tentando falar, mas só conseguia balbuciar as palavras: "Pare, eu não consigo respirar." Ele me virou e disse: "Claramente você nunca foi sufocada antes." Ele então agarrou meu pescoço e começou a apertar com força. Comecei a ver estrelas e perdi a consciência quando ele tentou me beijar. Caí com força de suas mãos e roubei a chave do banheiro que ficava na margem do cais. Me tranquei lá dentro e tranquei a porta. Durante todo esse tempo, eu estava entrando e saindo de consciência e, aparentemente, liguei para um de meus amigos que estava ao telefone comigo. Era uma chamada de vídeo, e ela disse que viu a marca vermelha gigante da mão no meu pescoço.
Naquela tarde, cheguei em casa com sucesso e acordei com dores intensas. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma das minhas melhores amigas que tinha ido à festa comigo. Ela me disse para não causar nenhum drama apresentando queixa ou qualquer coisa, e também me disse para não ir ao hospital porque senão o hospital chamaria a polícia. Eu tinha marcas visíveis no meu pescoço do estrangulamento, e finalmente fui para o hospital porque meus ouvidos estavam zumbindo e minha visão estava obstruída. O hospital chamou a polícia. Quando fui interrogada, eles me perguntaram se eu queria prestar queixa. Eu disse a eles que estava sob muita pressão para não denunciar. A polícia então me deu sua opinião de que, como se tratava de um crime muito violento, eu deveria ir na delegacia falar. Caso contrário, o Estado provavelmente prestaria queixa, especialmente porque esse cara tinha antecedentes criminais. Também me disseram que, a qualquer momento, se eu mudasse de ideia, poderia denunciar, não importava a hora. De qualquer forma, o Estado foi muito rápido em apresentar queixa contra ele. Os médicos me disseram que por causa do tempo que fiquei estrangulada, eu poderia ter morrido. Meus ferimentos pioraram nos últimos dias e se tornaram visivelmente mais proeminentes. Eu perdi completamente minha voz também. Eu tenho 2 olhos roxos, porque os vasos em meus olhos estouraram durante o estrangulamento. Eu também tenho uma córnea rompida na parte de trás do olho, o que obstrui minha visão atualmente. Quando meus amigos descobriram, ficaram chateados, porque o anfitrião da festa estava em liberdade condicional por dirigir embriagado. Eles estavam preocupados porque ele poderia voltar para a prisão, aparentemente por servir álcool a jovens de 20 anos. Todos disseram que eu estava arruinando a vida dele por nada, embora as enfermeiras e o doutor literalmente me disseram que eu poderia ter morrido. Outros amigos têm dito que toda a situação os está estressando além de seus limites e os afeta da mesma forma. E isso não faz sentido para mim, já que fui eu quem foi estrangulada. Todos estavam na sala quando isso aconteceu, e a desculpa deles para não me ajudar foi que estavam muito bêbados. Todo mundo estava me culpando e dizendo que eu era dramática, sendo que todo mundo assistia, mas ninguém veio ajudar. O cara trocou de história 3 vezes e agora nega até mesmo interagir comigo. Estou errada por traçar a linha de tentativa de homicídio? Eu tenho os hematomas e tudo para mostrar isso, e me horroriza que ninguém possa sair de sua autoabsorção por 1 minuto e perceber a gravidade disso. Agora eu estava deitada na cama sozinha, com dor e com medo da minha vida todos os dias. Teve um caso com minha namorada e me explanou como bissexual? Pena que eu tenho o rim que você precisa. Meu irmão gêmeo Sebastião e eu nunca fomos próximos. Ele tornava minha vida miserável. Crescendo em casa, meus pais não ajudaram ao mostrar favoritismo. Ele sempre me diminuía. O pequeno eu me intimidava com seus amigos na escola, quebrava minhas coisas e assim por diante. Crescendo, as únicas pessoas em quem eu confiava eram minha irmã mais velha Jane, meu primo Kai e meu melhor amigo Isaac, que sabiam o quão terrível meu irmão era. Aos 17 anos, tive minha primeira namorada, a quem amava muito. Não tínhamos intimidade porque ela queria esperar até seu 18º aniversário, mas descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. E pelas minhas costas durante metade do tempo que ficamos juntos, e só foram pegos quando foi revelado que ela estava grávida. Fiquei arrasado. Ela sabia o quanto eu odiava meu irmão e viu algumas das coisas terríveis que ele fez comigo, mas mesmo assim fez isso. Traição já é ruim o suficiente, mas fazer isso com ele de todas as pessoas é sacanagem. Eu dei um soco no rosto e quebrei o nariz dele, fiz ele perder um dente. Mas, de acordo com meus pais, eu sou o errado. E agora temos que ajudar essa garota que está carregando o filho do meu irmão e ter que ajudá-los financeiramente. Sebastião então disse que não tinha intenção de ser pai e disse à minha namorada para fazer um aborto. Ela então fugiu da cidade e nunca mais a vi. Eu não sei se ela teve o bebê ou fez um aborto. Tudo que sei é que ela foi embora e meus pais ainda estão elogiando meu irmão como filho dourado. Eu ainda era ovelha negra e um fracasso como sempre. Mais um ano se passa e eu e meu irmão ainda nos detestamos. Mas comecei a namorar novamente. Esse novo cara, Daniel, que conheci na faculdade, chamou minha atenção. Ele era surdo e eu estudei língua de sinais por tédio. Então começamos a conversar e as coisas pareciam se encaixar. Namoramos, nos apaixonamos, levei-o para a festa do meu amigo Isaac para apresentá-lo aos amigos, e tudo parecia ótimo. Nesse ponto, o único que sabia que eu era bissexual era o Isaac. Mas um dia, entrando em um cinema, segurando a mão do meu namorado, esbarrei no meu irmão maligno. Ele apontou, riu e fez alguns comentários homofóbicos. Eu disse para ele se ferrar e fui assistir a um filme com meu braço em volta do meu namorado. Quando cheguei em casa depois de deixar meu namorado em casa, sabia que enfrentaria algo. Ao entrar pela porta da frente, vi meus pais no sofá. Minha mãe chorando sobre como diabos ela poderia ter dado à luz a alguém tão nojento. Meu pai se levanta para me gritar e falar insultos e xingamentos homofóbicos. Nesse ponto, vejo meu irmão subindo a escada com um sorriso no rosto. Ele desce, e diz que está desconfortável em compartilhar um quarto com um viadinho e meus pais me expulsam de lá. E então, com as roupas e dinheiro que tinha, fui para a casa do Isaac e sua família me acolheu. Fiquei 6 meses lá, experimentando o amor e o carinho familiar. Eu, Daniel e Isaac conseguimos um apartamento de 2 quartos juntos e tudo está bem por enquanto. Em dezembro do ano passado, eu e meu agora marido Daniel nos casamos. Eu tenho um trabalho brilhante em design gráfico, tenho minha própria casa à beira-mar e a vida nunca foi melhor. No entanto, recebi uma ligação da minha irmã dizendo que meu irmão estava no hospital. Eu não pensei nele com tanta frequência nos últimos 9 anos desde que fui expulso, mas ser lembrado de sua existência trouxe muitas memórias dolorosas para mim.
Minha irmã me disse que Sebastião queria me ver e que era urgente. Então fui ao hospital onde ele estava e encontrei minha irmã do lado de fora da entrada principal. Perguntei a ela sobre o que se tratava tudo aquilo, mas ela não me disse e disse que eu precisava perguntar ao meu irmão. Então cheguei onde meu irmão estava. Meus pais estavam ao lado dele e eles realmente pareciam felizes em me ver, como se o que eles fizeram comigo não tivesse acontecido. Sebastião também parecia muito feliz em me ver. É seguro dizer que algo estava errado. Eventualmente perguntei o que estava acontecendo e por que eu estava ali, e logo meu irmão disse para a família nos deixar a sós. Ele parecia tão fraco. Não era como antes quando ele me intimidava muito. Ele me disse que estava morrendo de falência renal e estava assim há alguns anos, mas agora não lhe restava muito tempo. Eu soube imediatamente para onde isso estava indo. Ele então disse que sempre lamentou que nunca nos demos bem, momento em que eu disse não. Ele parecia confuso e perguntou sobre o que eu estava falando, então simplesmente disse que não doaria meu rim para salvá-lo. Ele parecia como se eu tivesse acabado de cagar na comida dele. Ele então começou a falar sobre o quão ruim era a situação e que realmente lamentava por todas as coisas que fizemos um ao outro quando crescemos juntos. Eu disse a ele que só queria um irmão que se importasse e me amasse quando eu estava crescendo, e que não tentasse me quebrar todos os dias por 18 anos. Ele então chamou nossos pais e disse a eles que eu não doaria meu rim. Eles então começaram a falar que eu lhes devia por minha existência e que eu tinha o dever de cuidar da família. Perguntei a eles onde estava esse dever quando me expulsaram de casa ou onde estava esse dever todas as vezes que meu irmão me deu um olho roxo, ou onde estava esse dever para cuidar de seu neto quando Sebastião decidiu que não queria ser pai. Eu disse que por todas as coisas que ele fez, de me explanar até ter um caso com minha namorada e abandonar seu filho, essa era a maneira do universo finalmente retribuir o que ele causou. Então, virei as costas e saí do quarto, tendo sido a última vez que vi Sebastião. Passei por minha irmã, que me olhou. Eu a olhei de volta, e ela me olhou de volta como se dissesse, eu entendo. Depois de sair do hospital, senti como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Fui para casa e nunca olhei para trás. No entanto, recebi uma ligação da minha irmã dizendo que Sebastião tinha morrido. Eu não senti nada. Quero mais é que ele tome no cu.